estamos nessa noite assim felizes com as notícias que nós temos lá do Tanque Novo, as bênçãos que o Senhor tem derramado ali e assim extraordinário, né? Os milagres o Senhor continua fazendo nos dias de hoje e nós ficamos muito contentes porque já fazia dias que não chovia e a chuva veio outra vez, confirmando mais uma vez a direção dele sobre esta missão. Os irmãos já estão voltando, já estão retornando, na madrugada vão estar chegando em Porto Seguro, outros chegando por aqui. Que Deus traga eles em paz e segurança, para compartilhar conosco os testemunhos que eles presenciaram ali na parte de Deus. Queridos, eu quero convidar para você abrir a palavra de Deus. Você abra a sua Bíblia, Filipenses. Vamos ler no capítulo número 3, Filipenses capítulo 3, e nós vamos estar compartilhando a palavra de Deus com os amados aqui essa noite. Filipenses capítulo 3, no versículo 12, que diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Que o Espírito de Deus aplique essas palavras em nossos corações. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor nosso Deus, eterno e glorioso, soberano, nós estamos, Pai, diante da Sua palavra nessa noite, e nós cremos que o Senhor tem nos dado para compartilhar, para repartir, e queremos, ó Deus, que o Senhor fale, não eu, mas que o Senhor fale aquilo que a Sua igreja, que o Senhor deseja que a Sua noiva ouça, e que a Sua igreja nessa noite seja edificada, seja esclarecida, e que ela seja tocada pelo Senhor. Pai, nós queremos pedir que o Senhor alcance também aqueles que estão assistindo ou vão assistir através da gravação, que da mesma forma que neste lugar o Senhor irá fazer a sua obra, complete também na vida de todos que estarão assistindo ou estão assistindo nesta hora. Pai, nós oramos, Pai, e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém mesmo? Eu conheci um amigo que ele dizia assim: amém ou não amém? Cláudio, gente boa. Queridos, eu quero nessa noite estar compartilhando com os irmãos uma palavra que há dias Deus vem assim falando, trazendo cada vez com mais detalhes, de acordo com o ambiente, de acordo com as pessoas. Deus sabe com quem fala e da maneira que quer falar. Deus não é aquele que fala simplesmente ao léu, ao vento. Deus fala diretamente com as pessoas. E nós cremos que nessa noite Deus irá falar também comigo e falar com você. O Senhor nos deu uma palavra esses dias, que ela fala sobre as janelas da vida. A janela, eu costumo falar com a minha esposa sempre fala comigo assim: sai da janela, rapaz. Porque da janela do lugar onde eu moro, ela dá vista assim
do bairro, todos que chegam ou estão saindo, eu tenho uma visão da janela da minha casa, a visão de quem está chegando, né? Não vejo as pessoas, mas os carros que passam, a gente identifica os ônibus, as pessoas. E quando a polícia passa, a gente olha, a polícia está ali, está chegando e tal. Então quando passa o SAMU, a gente fala, aconteceu alguma coisa. Então ela fala, você está na janela igual aqueles bonecos que o pessoal coloca assim na janela, né? A gente pensa até que é alguém, né? Eu confesso que algumas vezes eu pensei, tem alguém aqui olhando, né? Olhando a janela. E dessa janela eu tenho noção quando vai chover, porque dá vista assim para fora, né? E ali eu vejo quando o sol está quente, movimento. Da minha janela eu tenho noção do que está acontecendo no bairro, nas proximidades. Eu tenho essa visão da janela. Então a janela, na verdade, é um lugar aonde nós tomamos conhecimento do ambiente. Do ambiente. Às vezes, se o tempo está nublado, ou então as nuvens estão escuras, fechadas, aí já comunica, olha, pela janela que eu estou vendo, é melhor se preparar que pode chover. Não, hoje pode sair tranquilo que não está chovendo. Então a gente fica na janela assim, observando a vida. E muitos observando a vida das pessoas também. Mas não é o meu foco observar a vida das pessoas. Eu olho para saber como eu vou sair de casa. Da janela eu tenho noção do que está acontecendo. E a palavra de Deus nessa noite fala exatamente sobre essa janela da vida. Que nós, pela janela, nós temos uma cosmovisão do mundo, da vida, das pessoas, da janela. E existem 3 janelas que nessa noite eu quero compartilhar com vocês aqui. Então nós entendemos que a janela nos dá uma visão do ambiente, de tudo. E é dela que nós tomamos decisões baseado na janela. Se vai chover, eu saio mais agasalhado. Se o sol está quente, eu já saio mais à vontade. Então, eu tenho uma noção, eu tomo decisões a partir daquilo que vejo pela janela. Os irmãos estão entendendo? E é exatamente isso. Nós temos hoje aqui 3 janelas. Essas 3 janelas definem o que nós vemos e interfere nas decisões que vamos tomar, naquilo que vamos fazer. A primeira janela que eu quero compartilhar com você é a janela do passado. Lembrando que são 3 janelas: janela do passado, janela do presente e a janela do futuro. São 3 janelas que nós vivemos nela. Boa parte das pessoas vivem na janela do passado. O que tem na janela do passado? Na janela do passado é quando nós olhamos para a nossa vida, de tudo que nós passamos, de onde nós viemos, as experiências que nós tivemos lá no passado. Da janela do passado eu vejo o meu dia de ontem, como foi a minha história, como foi por onde eu passei. E quando eu olho da janela do passado, eu vejo que eu tive algumas experiências que foram boas também. E nós sempre dizemos que coisas boas a gente guarda, porque somam para a nossa vida. Elas acrescentam na nossa caminhada. Mas existem também pessoas que quando olha por essa janela do passado, ela lembra sofrimento, da dificuldade que passou, quantas decepções que passaram, vidas que se foram. As pessoas que estão vivendo na janela do passado, naquele momento que ela olha por aquela janela, é como se ela voltasse lá atrás. E tem muita gente que estão vivendo hoje como se fosse o passado. Estão no presente século 21, mas como se estivesse no século 20, estamos no 2023, mas como se estivesse em 2003, 2010, 1900 e alguma coisa.
Porque as nossas experiências muitas vezes retratam que lá deixaram marcas na gente. E tem pessoas que carregam no seu corpo as cicatrizes, e essas cicatrizes lembram o sofrimento, trazem lembranças dolorosas, decepções, frustrações, tantas coisas ruins que aconteceram, e elas vivem de maneira como se aquilo fosse real. Toda vez que lembra, chora, toda vez que lembra, retrocede. Outros ficam revoltados, outros ficam tristes, outros ficam desanimados, temerosos do que pode acontecer dali para frente, porque o passado deixou marcas, e marcas ruins na história e na vida das pessoas. Mas por outro lado, existem pessoas que, mesmo estando vivendo nos dias de hoje, ela vive como se fosse do passado. Por exemplo, a maneira de ver as coisas, a maneira de ver a vida, sabe, as suas preferências, os seus gostos, seu estilo de vida, tudo que ela quer fazer ou que pretende fazer é baseado naquilo que foi no passado. Elas vivem hoje, mas a mente ficou lá atrás. Ela não cresceu, ela não avançou, ela parou naquele tempo. Então isso não é bom, porque às vezes a vida da gente é um processo que todos os dias coisas novas vão acontecendo, mas muitas vezes nós paramos lá e só queremos daquele tempo. Eu costumo dizer que existem pessoas maravilhosas, boas, mas tudo que ela faz é pensando no passado. As músicas que ela gosta de cantar são as músicas do passado. E tudo que ela gosta são coisas lá de trás. E muitas vezes entra num conflito, porque as pessoas que estão vivendo o dia de hoje, estão na janela do presente, elas estão atualizadas, elas estão a cada dia avançando, caminhando, as coisas novas vão acontecendo, ela vai avançando, ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo, ela vai projetando, ela vai caminhando, ela vai crescendo. Mas as pessoas que ficaram pela janela do passado, elas só olham lá atrás. Isso aqui não está bom para mim. Bom era daquele tempo. Música boa era daquele tempo. Sabe, muitas vezes nós vivemos esses conflitos dentro da igreja. Eu falo isso porque nós também lidamos com a igreja, e nós enfrentamos algumas dificuldades até que as pessoas entendam que vivemos um tempo novo. Até que as pessoas entendam que o Espírito Santo continua trabalhando, continua inspirando, continua revelando, continua trabalhando. Todos os dias coisas novas Deus vai trazendo para a gente, e diz a sua palavra que eis que faço coisas novas. Mas às vezes a gente quer ficar lá, e a pessoa se fecha naquele mundo e não se abre para novas experiências, seja no relacionamento conjugal, ou seja nos sentimentais, ou seja em todas as áreas. Por causa de quê? Porque tudo que ela vê e tudo que ela sabe, tudo que ela tem armazenado, a janela que ela olha é sempre pela janela do passado. E muitas pessoas, por causa da janela do passado, não entram em novos relacionamentos, porque o relacionamento anterior não deu certo. Então elas não querem se arriscar de novo, porque tudo que tem armazenado foram decepções, das frustrações e os problemas que aconteceram lá atrás. Eu me lembro de um rapaz que uma vez ele foi cantar na igreja. Ele ensaiou a música para cantar, mas só chegou na hora, ele tirou o hino tão alto que não conseguiu cantar as estrofes, não conseguiu, a parte mais alta ele não conseguiu. E ele tentou uma vez, tentou a segunda, e a voz não alcançou. Aí o que ele fez? Largou o microfone, saiu e falou assim: pastor, nunca mais me chama para cantar, porque eu não sei cantar. E para ele voltar a acreditar que ele tinha vocação para isso, levou-se um tempo. Por quê? Porque na mente dele, quando ele ia para a igreja, quando falava em cantar na igreja, na mente dele ficou armazenado o quê? A experiência do passado que não foi gatinho, não foi bom. E assim são relacionamentos, assim são investimentos que a gente faz,
assim são trabalhos que nós implantamos na igreja, tentamos fazer, e às vezes não dá certo, e a gente às vezes acaba, por causa do passado, desistindo de avançar, deixando para depois. Só que muitas pessoas não levam em conta que até nos aplicativos que você tem, ou no celular, ou mesmo no notebook, no computador, e muitos aparelhos de som que você tem, que você usa, geralmente aparece uma mensagem lá: por favor, atualize o seu aplicativo. Tipo assim, atualize o seu WhatsApp, reinicia, atualiza, você precisa atualizar. Então o que isso vai dizer para a gente também? Nós precisamos também, em todos os momentos, fazer, sabe o quê? Uma reflexão. Quem sabe a gente precisa fazer uma atualização na nossa vida. Eu conheci uma irmã, que uma certa vez ela brigou comigo. Eu fiz um aviso e coloquei no quadro, e era uma escala, não me lembro o que é detalhadamente, mas era uma escala. E ela esteve no culto na quarta, esteve no culto no domingo. Aí quando foi na outra semana, alguém lembrou: ô irmã, você esqueceu. Ué, ninguém me falou nada. Eu falei assim: irmã, tem um aviso lá no quadro, você não olhou não? Ah, pastor, eu não olho, eu não tenho costume de olhar os avisos. Aí eu falei para ela: você precisa rever os seus conceitos. Tem coisa que a gente precisa rever. E a janela do passado, ela tem um lado bom, que nós dissemos, que são as experiências boas, que nós guardamos para a gente, erros que a gente cometeu, que não vamos cometer de novo, porque a gente aprendeu a lição, mas não significa que a gente tem que ficar lá, entenderam? Não significa que você tem, porque a gente tem carro, você dirige um carro, Francis, você dirige olhando só no retrovisor? Se você dirigir olhando só o retrovisor, o que acontece? A irmã que tem a moto, se você dirigir, pilotar só olhando para o retrovisor, o que vai acontecer? Você vai bater, você vai sair do caminho, vai acontecer alguma tragédia, vai acontecer. Então assim somos nós. Nós não podemos conduzir a nossa vida olhando na janela do passado. Vocês estão entendendo, gente? Nós não podemos de maneira nenhuma. Casamento que deu problema, que não deu certo, relacionamento, tanta coisa. A gente precisa, sabe, reavaliar as coisas, atualizar as coisas e parar de olhar a vida, as pessoas, a família, a igreja pela janela do passado, porque pode ser que lá esteja o motivo pelo qual você ainda não se encontrou na vida, ainda não se encontrou em Deus, porque tudo que você faz, que você pensa, é baseado no que se passou. Lembrando que o passado não pode determinar a vida de ninguém, não pode. Não estão percebendo que a realidade da sua vida está sempre em tempo real? Se você está na janela do passado, é bom rever os seus conceitos. Diga para a pessoa que está do seu lado hoje: se você está olhando a vida, as pessoas e a sua família pela janela do passado, é bom que você reveja os seus conceitos. Amém? Mas vamos passar para a segunda janela. A segunda janela é a janela do presente, de hoje. Só que tem um detalhe: essa janela está em tempo real. Está em tempo real. O que é atual agora, daqui a 2 minutos, 1 minuto, 10 minutos, pode não ser mais. Então quem está na janela do presente, entenda que são as pessoas que estão olhando para essa janela, são as que estão vivendo em tempo real. É a realidade do presente, o dia de hoje, vivendo este momento, vivendo essa história, passando por essa estrada, vivendo este momento. É isso que se retrata a janela do presente. Pela visão dessa janela, as pessoas planejam suas vidas, tomam decisões, estão preparando-se hoje para não lamentar no futuro. Elas, tem um som aqui, né? Elas não estão a lamentar as oportunidades perdidas no passado, porque sabem que elas não voltam mais. Essas são as pessoas que estão olhando pela janela do presente. Elas estão vendo hoje, vivendo o dia de hoje, o dia de agora. Mas, para esses, o passado são como retrovisores, nós falamos aqui.
que servem para nos posicionarmos no lugar certo e termos a certeza de que estamos indo na direção de Deus. Estamos indo no caminho certo. O retrovisor só nos dá essa direção, mas não é por ela que nós dirigimos a nossa vida, olhando para trás, o que se passou não volta mais. As pessoas que estão nessa janela do presente, são as pessoas que sabem dar valor ao tempo e da preciosidade das oportunidades. Muitas vezes perdemos as oportunidades porque estamos olhando para o passado. Olha, não deu certo lá, não vai dar agora. Deus abre uma porta. Não, eu não vou me arriscar porque da outra vez eu tentei, não deu certo. Ah, vem o vestibular, eu não vou fazer porque eu fiz, não deu certo. Sabe, surge uma bênção, um Boaz, né? Não, eu não vou entrar nessa questão de Boaz porque da outra vez, sabe, não deu certo. Então, as pessoas que estão vivendo na janela do presente, elas sabem dar valor a essas coisas, sabem que Deus é Deus de surpresa. Mas às vezes, por causa da janela do passado, a gente perde as oportunidades. E quando nós acordarmos, já passou, já foi, não dá mais. Porque nós deixamos passar as oportunidades. Diga para a pessoa que está do seu lado, as oportunidades, elas precisam ser aproveitadas. São pessoas que sabem dar valor. Bartimeu, o cego Bartimeu, ele saiu da janela do passado, quando ele decidiu que ia procurar Jesus. E quando ele chegou na proximidade, o levaram até onde Jesus passava por ali, ele gritou, ele clamou, e naquele momento Jesus o ouviu e Jesus devolveu a vista para ele. O que aconteceu? Ele saiu do passado como se fosse, da janela do passado como se fosse uma janela escura. E agora, em Jesus, ele encontra a janela do presente, a realidade, ele foi curado. Agora ele podia ver, agora ele enxergava. Agora ele estava vivendo as promessas de Deus para a sua vida. Muitas vezes nós olhamos tanto para o passado que nós não experimentamos o novo de Deus, as promessas de Deus, o que Deus está fazendo no presente. Muitas vezes nós deixamos passar as oportunidades, porque nós estamos tão focados no passado que nós esquecemos que Deus também continua trabalhando hoje em favor da minha vida, em favor da sua vida, na minha causa e também na sua causa. Muitas vezes vem por um caminho que a gente nem percebe, mas é preciso estar atento, porque se você estiver olhando pela janela do passado, você não vai ver o que Deus está fazendo na sua vida. Eu quero que a partir de hoje você esteja aberto para isso. Quando você saia do culto essa noite, com essa visão, olha, se eu estou na janela do passado, eu tenho que sair de lá. Eu tenho que deixar essa janela porque ela não me deixa avançar. As coisas não acontecem na minha vida porque eu estou olhando só o passado. Mas quando eu começo a entender que Deus é um Deus presente, um Deus atual, que está disposto a nos dar novas oportunidades, aí nós abraçamos e nós passamos a viver no presente. Amém? Quantos estão vivendo na janela do presente aqui? Quantos estão vivendo na janela do presente? Amém? Continue lá, não sai de lá não. Mas só que tem uma coisa. Como eu disse que a janela do presente, ela é em tempo real. As oportunidades passam muito rápido. Eu disse que 1 minuto passa rápido, como um culto. Nós começamos um culto, daqui a pouco estaremos encerrando. Porque é tudo muito rápido. Esse culto que acontece hoje aqui, não vai acontecer de novo, igual hoje não. Sabe por quê? Porque Deus trabalha em tempo real, entendeu, gente? Deus é o mesmo ontem, hoje e de sempre. Deus não muda. Deus é presente, é real. O que Ele fez no passado, Ele faz no presente. Deus é Deus no passado, Deus no presente e Deus no futuro. Então nós precisamos entender o seguinte: janela do passado não é o lugar para a gente traçar nossos planos e viver a nossa vida. Aí a gente vem para a janela do presente. Deus atual, as coisas vão acontecendo. Deus abençoando, Deus abrindo a porta, e nós recebendo, e nós andando, nós caminhando, nós crescendo, experimentando o novo que Ele traz para a gente. Mas só que tem uma coisa, nós também não podemos dirigir a nossa vida somente olhando a janela do passado e também somente a janela do presente, porque existe a janela do futuro. Amém? A janela do futuro. Por quê? Porque muitas vezes a janela do presente nos traz conforto. A janela do presente nos deixa na zona de conforto.
A gente acostuma com as bênçãos. Tá bom demais ficar aqui. É como disse o Pedro, Tiago e João, na transfiguração: ah, Senhor, vamos fazer uma tenda aqui para cada um de vocês, e a gente fica por aqui. É confortável, é muito bom, mas só que as coisas de Deus é real, é em tempo real, e vai passando. E digo para vocês, se o cego Bartimeu perdesse aquela oportunidade, ele não mais voltaria a enxergar, porque Jesus fisicamente só passou uma vez em Jericó, e depois que ele passou por Jericó, ele entrou em Jerusalém, e lá foi crucificado. Então o tempo real é isso, é saber aproveitar as oportunidades, ver o que Deus está fazendo, confiar em Deus, tomar decisões importantes em Deus, sabe, abrir os olhos e perceber aonde Deus está trabalhando, não ficar focado só no passado, estar atento, para que você não perca nada daquilo que Deus tem e está trabalhando para a sua vida, para a sua família, para seus negócios, para seus investimentos, em todas as áreas da sua vida, para o seu ministério, para o seu chamado. Mas pastor, o que acontece na janela do futuro? As pessoas que estão olhando por essa janela do futuro, elas entenderam que a janela do passado não tem mais validade para a vida que vivemos hoje. As pessoas que estão na janela do futuro, elas sabem que o passado não tem mais valor para elas. O que aconteceu no passado não vai interferir, não vai somar para aquilo que está aí na frente. As pessoas que estão na janela do futuro, elas sabem que essa janela do presente foi como que um sonho, uma noite que passa e amanhece. É como um dia, como um conto, como um vapor, como a névoa, passa muito rápido. Como uma noite de sono perdida, coisas que nunca mais nós recuperamos, por mais que tentemos dormir durante o dia, mas aquela noite perdida, nunca mais recuperaremos ela. As pessoas que estão na janela do futuro, elas entendem que essa janela, que é a janela do presente, está em tempo real e tudo passa muito rápido. As pessoas que estão na janela do futuro são as pessoas da janela do futuro estão sempre olhando para frente. São aquelas pessoas que não ficam olhando o passado, elas não vivem do passado, elas não estão esperando as coisas acontecerem, mas elas estão gerando no presente, gerando algo que vai trazer resposta no futuro. São as pessoas que estão na janela do futuro, estão sempre trabalhando, olhando para frente, mesmo quando no presente esteja vivendo uma vida confortável, uma vida boa, mas mesmo assim, elas estão trabalhando, elas estão projetando, elas estão criando, elas estão buscando alguma coisa que possa, lá no futuro, dar para ela uma vida melhor. É o que o apóstolo Paulo falou aqui. Eu alcancei, Paulo dizendo, parafraseando a palavra de Paulo, eu alcancei uma maturidade, que eu sei ter muito, sei ter pouco e sei passar necessidade. Mas uma coisa eu faço, eu prossigo. Está confortável? Está bom, mas eu prossigo. Então é isso que nós queremos dizer. O presente pode ser bom, pode nos dar um conforto, pode nos dar uma estabilidade, mas só que não podemos parar. Nós temos que avançar e começar a olhar as coisas pela janela do futuro, entendeu, gente? Porque muitas vezes na janela do presente, a gente entra na zona de conforto. É quando a gente para, e quando está tudo bem, e quando a gente pensa que não precisa mais, porque já tem o suficiente, não precisa mais investir em nada, é quando o crente para. Eu conheci um pastor que dizia assim: a melhor fase de um crente é quando ele está buscando o batismo com o Espírito Santo. Que quando ele está buscando, ele vai para as vigílias, ele vai para a oração, ele vai para a noite, ele busca o Senhor, ele ora, clama, ele faz consagração da sua vida, ele busca, ele clama ao Senhor, mas quando ele consegue, ele para. Foi batizado, a vida dele para.
Aí ele já não ora mais com tanta intensidade, já não busca com tanta intensidade, não consagra mais com tanta intensidade, porque ele já julga que alcançou tudo isso, só que não para. Para sermos cheios do Espírito Santo, precisa ser todos os dias, buscando essa plenitude, essa unção. Então, voltando aqui, mesmo quando no presente estamos vivendo uma vida confortável, quem estão na janela do futuro são aqueles que acreditam que amanhã sempre será melhor que hoje. Sempre será melhor que hoje. No passado foi ruim, não foi? Foi. Mas no presente melhorou, tá bom. Mas não podemos parar aí. Porque o tempo real é real mesmo. É muito rápido. É como uma atualização de um aparelho. Sabe que quem não planta, não colhe. Estes são os que estão estudando, se capacitando, as pessoas que estão no janela do futuro, estão estudando, estão se capacitando, estão investindo na família, investindo na vida pessoal, na vida espiritual, a fim de que, quando as oportunidades chegarem, estarão prontos para abraçar, para receber, para viver esse novo tempo de Deus na sua vida. Então isso é o que nós chamamos de janela do futuro. Não do passado. O presente é muito rápido, mas o futuro, ele nos dá uma projeção. É onde a gente investe para colher na frente. É quando a gente alcança, sabe, um determinado ministério, ou quando a gente está em determinada função na igreja, e a gente acomoda. Eu digo, olha, já estou no louvor, eu já sou diácono, já sou diaconisa, eu já estou trabalhando na igreja, tá bom. Eu já toco um instrumento, tá bom. Eu já canto, muito bom. Mas só que a gente tem que pensar lá no futuro. Eu preciso melhorar. E aquelas pessoas que estão na janela do futuro, elas estão ali trabalhando para crescer, trabalhando para melhorar. Se ela toca um instrumento, ela vai se aperfeiçoar naquele instrumento para melhorar. Se canta, vai aperfeiçoar no cântico para melhorar. Se ele tem um ministério, ele vai trabalhar para melhorar. Se ele é um profissional na empresa onde ele trabalha, ele vai se capacitar para ser um melhor profissional. Quem olha para o futuro, quem olha pela janela do futuro, ele pensa assim. Ele não se acomoda. Ele não se distrai, ele sabe que pode ir mais longe, ele sabe que o amanhã sempre será melhor que hoje, amém? O amanhã sempre será melhor que hoje, então nós precisamos ter essa mentalidade de que a gente não pode se acomodar, achando que já sabemos tudo, que está tudo bom, mas precisamos melhorar. A gente vê o bispo trabalhando, a bispa trabalhando, corre dali, corre daqui, esse homem não para, eu vejo a rotina dele muitas vezes, não para, é incansável. Por quê? Ele podia dizer, tá bom, a igreja está lá, os irmãos estão ali, as coisas estão acontecendo, mas não, ele não para. É um pé de vento ele. É um pé de vento. Está sempre em atividade, sempre buscando coisas novas. É isso que nós queremos passar para vocês nessa noite. Não viva na janela do passado, lá não serve mais, já passou, gente. A janela do presente, tudo bem, mas não se acomode. A janela do futuro leva você a se capacitar, a buscar um aperfeiçoamento, buscar uma melhoria, crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, melhorar na sua vida espiritual, investir na sua família, investir na sua vida de estudante, investir na sua profissão, investir nos seus projetos, investir no seu ministério. É isso. Isso é janela do futuro, gente. E eu creio que nós estamos todos aqui na janela do futuro. Eu creio que não tem ninguém mais na janela do passado aqui. Eu creio que não tem ninguém acomodado com a janela do presente. Porque, olha, Deus é assim. Não é que Ele seja injusto. Mas quando alguém se acomoda, Deus levanta outro. Quando alguém se acomoda, Deus levanta outro. Amém? Talvez é chato falar isso, né? Mas é. Mas o pastor, mas a igreja. Quando eu estava lá, era eu, mas agora chegou alguém. Mas eu pergunto, você tem se aperfeiçoado? Você tem dado o seu melhor? Você tem investido? Porque às vezes as pessoas investem muito em si, em coisas que não traz resultados para elas mesmas.
investe em roupa, investe em tantas coisas, mas não investe no chamado. E sabia que o reino de Deus é mais importante do que tudo. Jesus disse isso: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então ele disse: coloque o foco no reino de Deus, busque intensamente o reino de Deus, invista no reino de Deus, se lance no reino de Deus, porque tudo que você precisar, lá você vai encontrar. Isso é olhar pela janela do futuro. Eu creio que Deus, nessa noite, vai nos trazer essa revelação, e Ele vai continuar falando com você. Muito bem, pastor, o senhor falou da janela do passado, eu entendi. O senhor falou da janela do presente, eu entendi, eu estou avaliando tudo. O senhor falou ultimamente aí da janela do futuro, eu entendi também. E agora, o que eu faço? O que eu faço? Aí eu te apresento a quarta janela, que é a janela da fé. Diga comigo: janela da fé. Essa janela abre as portas. Essa janela cria as possibilidades. Essa janela é que rompe as barreiras que nos impediam, rompe as amarras, nos tira do passado, nos tira do comodismo do presente, sabe, e nos dá foco para o futuro. É a janela da fé. Essa janela da fé, ela está disponível para as pessoas que querem sair da janela do passado. Por que eu falo isso, pastor? É porque existem pessoas que não querem sair da janela do passado. Tem pessoas que estabilizaram sua vida ali. Tudo que ela faz é ali. Ah, não, tá bom assim, não mexe com isso não. Ah, não, me deixa aqui mesmo no meu cantinho, não vou arriscar de novo não. Tentei abrir uma empresa, não deu certo. Tentei um relacionamento, não deu certo. Me deixa aqui mesmo. A igreja às vezes precisa de alguém para investir, para trabalhar, para somar. Ah, mas me deixa aqui mesmo quietinho, deixa eu aqui no meu cantinho mesmo, tá bom aqui. Sabe, tem pessoas que se fecharam. Eu digo que se abandonaram, abriram mão do seu futuro, parou no passado e não quer crescer, não quer avançar. E pela fé, nós podemos ver essa realidade sendo mudada, pela fé, porque essa janela, quem abriu foi Jesus. Ele disse que tudo aquilo que nós pedimos, crendo, nós receberemos. Diz: Senhor, me capacita, Senhor, me dá força, Senhor, me levanta, me restaura, me dá a visão correta, me levanta, Senhor. Sabe, é a janela da fé, em que nós oramos, e Deus vai mudar a nossa realidade. A gente vai sair da janela do passado, a gente vai sair da janela do presente, não vamos se acomodar nela. Deus vai nos mostrar um futuro, mas um futuro pautado na palavra dEle. Um futuro que Ele promete. Ele diz assim: olha, as portas do inferno não vão prevalecer. Isaías diz assim: agindo Deus, Isaías, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Então, quando nós chegamos na janela da fé e nos colocamos com o espírito quebrantado diante dEle, oramos com sinceridade de coração, com a nossa alma, e nós pedimos: Senhor, me tira da janela do passado. Eu não consigo avançar no relacionamento, eu não consigo crescer na empresa onde eu trabalho. Eu vejo pessoas que chegaram depois, estão na minha frente. O que está acontecendo? Pessoas que saíram do mundo já estão ali fazendo acontecendo. O que está acontecendo? Senhor, muda a minha história. Eu não consigo me desapegar das coisas materiais. Eu não consigo vencer a minha natureza carnal. Eu não consigo romper com essas cadeias, porque toda vez que eu tento avançar, alguma coisa me puxa para trás, eu caio de novo, Senhor. A janela da fé é uma porta aberta para quem não quer desistir, ainda que com lágrimas,
mas com persistência e com determinação, você vai sair sim dessa janela do passado. E você vai desfrutar das promessas que Deus tem para você, na sua vida sentimental, na sua vida profissional, no seu ministério, na sua profissão, nos seus estudos, sabe, nos seus investimentos. Deus pode sim mudar a sua história, quando você começar a olhar as coisas pela janela da fé. A janela do passado vai dizer assim: olha, desista porque não deu certo. A janela do presente diz assim: olha, fique na sua, tá bom assim. A janela do futuro mostra que você pode ir mais para frente, mas como? Porque tem a minha limitação. Aí você vai para a janela da fé, que te dá esperança, e te mostra o caminho, e diz que tudo é possível ao que crê, e você pode. Deus cuida de você. Essa janela da fé, ela está disponível para as pessoas que não querem ficar carregando as dores do sofrimento do passado. Tem pessoas que estão ali: olha, eu não quero de novo, porque fui machucado, fui violentado, me decepcionei, eu não quero saber mais disso. Para as pessoas que não querem mais carregar essa marca, essa situação que às vezes faz a pessoa estagnar. Essa janela também está disponível para aqueles que querem se libertar de prisões, de cadeias. E às vezes, estava comentando com o Francis, tem hora que a gente tem que partir mesmo para a luta, para romper com aquela prisão. Porque tem pessoas que estão aprisionadas, elas não conseguem sair. Elas estão como que depressivas, sufocadas, elas não conseguem romper essas cadeias, porque está aprisionada lá. Então é necessário que tenha ajuda de oração das pessoas, mas essa janela está aberta para quem deseja se libertar das prisões do passado, amém? Essa janela da fé, ela está disponível para aquelas pessoas que querem olhar para frente, porque tem pessoas que não têm condições, não conseguem olhar para frente, tudo que ela sabe ver é do passado. Essa janela está disponível para as pessoas que querem viver a vida vitoriosa que Deus tem. Jesus tem uma vida abundante para todos nós, mas como é que eu não vivo isso? Por que minha vida é tão sofrida? Janela da fé. Olha para a sua esposa com os olhos da fé. Olhe para o seu esposo pela janela da fé. Olha para seu filho pela janela da fé. Olha para a sua cidade pela janela da fé. Olha para a sua família, seus familiares pela janela da fé. Porque às vezes você olha fisicamente e diz: está de mal, é pior, não tem jeito. Olhe pela janela da fé, porque Deus pode mudar. O que nós não conseguimos fazer, Deus pode. A janela da fé é para as pessoas que querem sair da zona de conforto, onde aparentemente tem de tudo, mas é um vazio existencial. Ela tem vazio na alma, porque ela não decidiu. Então a janela da fé é para aqueles que querem, pessoas que acreditam que Deus pode trazer as coisas novas para a sua vida. Repetindo, a janela da fé está disponível para aqueles que querem, que desejam viver o novo de Deus para a sua vida. Quando Abraão, já na sua velhice, ele olhava para Sara e Sara olhava para ele. E as pessoas comentavam: Abraão, você vai ser pai como? Se você nem filho tem, Sara não tem filho. Aí Abraão, em certo momento, entrou em conflito. Senhor, o meu herdeiro vai ser meu mordomo? Deus falou assim: não, você vai gerar seu próprio filho, você terá seu próprio filho. Mas como, Senhor? E quando o Senhor apareceu na tenda, o Senhor se apresentou e disse: sai da tenda, olha para cima. Ele olhou,
Janela da fé é isso. Olhou para cima. Deus disse: quantas estrelas? Aí imaginando, né? Abraão tentando contar as estrelas, mas confundia, zerava tudo, começava de novo. Tentava, 1, 2, 3, daqui a pouco, não, essa eu já contei. Aí confundia tudo, tentava de novo, desisto. Mas vou te dar uma coisa mais fácil então, Abraão. Olha para a areia da praia. Conta os grãos que tem nas areias. Ele falou assim: Senhor, pior ainda. Pior ainda, é que eu não consigo mesmo contar. Então você tem que crer que a sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas e tão numerosa quanto a areia do mar, incontável. Serão as promessas, as bênçãos de Deus na sua vida. Mas para isso acontecer, Deus precisou tirar Abraão da onde? Da tenda. O tenda é o quê? A janela do passado. Entendeu? Entenderam o mistério aí? A janela do passado é das impossibilidades. Como é que pode? Sara riu. Eu, nessa idade, ser mãe, está brincando comigo, né, Deus? Então, queridos, é necessário muitas vezes a gente fechar a janela do passado, não se acomodar na janela do presente e na janela do futuro projetar coisas que possam levar você a viver uma vida melhor. Mas como entra a nossa incapacidade, as nossas limitações, então Deus abre então essa janela da fé, porque aí não será pelo seu merecimento, mas será pelo merecimento do Senhor. Não será pela sua capacidade, mas será pelo poder de Deus que isso irá acontecer na sua vida. Pela promessa de Deus, pelo poder de Deus. Então, venha para a janela da fé, para pessoas que acreditam que Deus pode trazer coisas novas, novos relacionamentos, novas profissões, realização profissional, ministério, vida financeira, crescimento pessoal, crescimento espiritual, bens materiais, enfim. Na janela da fé, a Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Na janela da fé, diz que o que para o homem é impossível, mas para Deus não. E diz ainda que tudo é possível ao que crer. Então essa é a janela que nós devemos andar. Nós vivemos dias difíceis no Brasil, as coisas estão ficando estreitas, mas nós precisamos olhar o Brasil pela janela da fé. Amém? Pela janela da fé. Queridos, em qual dessa janela você se encontra hoje? Finalizando aqui já. Queria até pedir o pessoal do louvor para cantar a música de Fernandinho que estava sendo cantada aqui. Qual dessa janela você está? Você está na janela do passado? Não. A janela do passado não é para você. O passado foi bom para você, mas não é lugar para você ficar olhando a vida, tomar decisões. Porque essa janela, o que nós vemos pela janela interfere nas nossas decisões. O que nós vemos pela janela levam a gente a agir de acordo com aquilo que vemos nessa janela. Então, e você? Você está na janela do passado? Você está na janela do presente? Ou você está na janela do futuro? Mas eu quero dizer para você que a janela, que a minha janela, a sua janela, a nossa janela deve ser a janela da fé, porque o dono dessa janela se chama Jesus. Amém? O nosso Deus que tudo pode realizar, infinitamente mais. Mas é necessário que a gente, creia, confiemos, que a gente se lance, que a gente se entregue, sabendo que em Deus todas as coisas são possíveis. Pode ser impossível para muitas pessoas, mas para Deus não. Eu convido você essa noite para se colocar de pé e cante conosco essa música. Deus tem coisas novas para você. Deus tem o melhor para você. Deus tem uma nova história para a sua vida. Saia da janela do passado. Não se acomoda na janela do presente. Não fique também só olhando para o futuro sem nada fazer para melhorar a sua vida. Então venha, porque na janela da fé tudo se completa, tudo se realiza, tudo é possível àqueles que confiam no Senhor. Amém? Aleluia. Vamos profetizar nessa noite.
como complemento dessa mensagem para a nossa vida, para a sua vida. E entenda, saia da tenda, saia da janela do passado, vem para a janela da fé. Sai de tua terra, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua terra, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que pode será que pode imaginar tudo aquilo que eu sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para mim, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Essa é a promessa de Deus para Tudo você. aquilo que perdido foi, ouvirei de sua voz, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua voz, te abençoarei. Gostaria que você nesta hora se dirigisse a uma pessoa e ore com ela agora. Se junte a uma pessoa, uma dupla, que ore, que profetiza essa nova história. Em nome de Jesus, declara: Deus tem coisas novas para fazer. Saia da janela do passado, saia da janela do presente, não se acomode. Vem para a janela da fé. Eu não posso, mas Deus pode. Eu não tenho, mas Deus tem. Aleluia. Será que pode será que pode imaginar tudo aquilo que eu sonhei para ti, filho meu? O que as minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minhas bênçãos serão sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei da sua boca, te abençoarei. Quero orar com você. Uma nova história Deus tem. Em nome de Jesus, ore com essa pessoa nesse momento. Um novo tempo Declare, Deus tem. declare uma nova história, um tempo novo, uma vida nova, novo tempo de Deus para sua vida, para sua família, para seus planos, para seus projetos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos a sua igreja nessa hora. Nós apresentamos vidas que nessa noite, Pai, estão se identificando
em que janela se encontravam e descobriram em que janela elas devem olhar a vida, por que janela elas devem tomar suas decisões, por que janelas elas devem proceder daqui para frente. Meu Deus, que o Senhor Deus estenda as suas mãos agora e começa a trazer, Deus, a sua vida, começa a trazer, ó Deus, a resposta, começa a trazer, ó Deus, a despertar um desejo de viver uma vida nova na Tua presença, que possa despertar, ó Deus, o desejo de tomar posse das Suas promessas. Meu Deus, que possam ser despertados nessa noite, ó Deus, a bênção, a vitória, a realização, ó Deus, o complemento da sua vida. Meu Deus, que nessa noite o Senhor abre a janela do céu, abre a janela do céu, Pai, e traga resposta. Traz, ó Deus, a vitória. Libera, Deus, as suas promessas, o fluir da sua graça, o fluir da tua unção, a confirmação do chamado, a promessa do Senhor que se cumpre. Traz nessa noite, Senhor. Faz-o infinitamente mais. Realiza, Senhor, nessa noite, nesse lugar, Pai. Nós cremos no Teu agir, nós cremos no Seu poder. Ó Deus, em nome de Jesus, vai rompendo com as cadeias do passado, vai quebrando as correntes que aprisionam pessoas, mente, ó Deus, pessoas presas ao passado de dor, de sofrimento, de frustrações. Meu Deus, em nome de Jesus, nós damos uma ordem agora no mundo espiritual, que caia por terra agora toda a força contrária, que caia por terra todo o sofisma do diabo, que caia por terra todas as palavras contrárias, todas as profecias contrárias, meu Deus, todas as palavras de maldição, caia por terra nessa noite, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Nós desfazemos agora, em nome de Jesus, que caia por terra agora toda a obra do inimigo, toda palavra contrária, caia por terra agora, em nome de Jesus, sejam quebradas as cadeias do inferno, sejam quebradas agora as fortalezas do mal, ó Deus, em nome de Jesus, toda palavra de maldição, todas as cadeias do inferno, sejam quebradas as maldições hereditárias, sejam desfeitas agora os pontos de contato, ó Deus, em nome de Jesus, os laços de alma sejam cortados, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós oramos para que tudo aquilo que disseram para essas pessoas que não daria certo, nós declaramos a sua palavra que diz: tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que crê. Tome posse dessas palavras nessa noite. Eu profetizo sobre a sua vida esse novo tempo, essa nova história que Deus tem para você, porque Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para mim. Cante. Deus tem o melhor para mim. Declare isso na sua vida essa noite. E o que não se compara ao que há de vir. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim. Creia, creia, creia. Confia. Espere no Senhor. Olhe para frente. Olhe para Deus, olhe para Jesus. Confie em suas promessas. Olhe pela janela da fé, onde tudo se realiza, onde tudo é possível. Aleluia. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor. Não se compara com o que há de vir. Aleluia, aleluia. Agora eu queria só você. Coloca a
a mão no seu coração. Repita essas palavras comigo esta noite. Diga: Senhor Jesus, nessa noite, eu creio que o melhor do Senhor está chegando até mim. Eu olho a vida pela janela da fé e eu creio que tudo é possível para aqueles que creem no seu nome, Jesus. Agora coloca a mão na sua cabeça. Diga: eu profetizo, ainda esse ano, uma nova história estará acontecendo na minha vida, na minha família, no meu trabalho, nos meus sonhos, meu ministério. Eu profetizo uma nova história na minha vida, em nome de Jesus. Bem forte você diga amém. Agora aplauda o Senhor, aleluia. Glória seja dada a Jesus.